Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, a nossa primeira página de hoje é em relação à Aline Araújo, essa blogueira de 24 anos que acabou se atirando do 9º andar do prédio onde ela vivia, um dia após ter feito a cerimônia do seu casamento sozinha, de ter casado com ela mesma, porque o noivo havia desistido do casamento na véspera, não é? Então, ele desistiu do casamento na véspera. Quando foi no domingo, ela fez a cerimônia, ela não abriu mão da festa, estava tudo pronto, tudo pago, tudo ok. Ela compareceu ao casamento, entre aspas, sozinha, como você viu essas imagens, recebeu os convidados, não é? Ficaram por lá, fizeram uma espécie de celebração, mas na segunda-feira, que foi ontem, ela se atirou do 9º andar do prédio onde ela vivia. Então, essa história está chocando meio mundo, porque realmente é uma coisa, né, absurda de se pensar no que poderia estar acontecendo dentro dela, do tamanho da dor da Aline, que ficou muito famosa com o seu Instagram, o Seja Sincera, como ela dizia, com 2 J's, inclusive, para ter uma atitude dessa, um ato tão desesperado. Consta que a própria empregada do apartamento tentou segurá-la para que ela não caísse, mas não foi possível realmente salvá-la. E aí termina uma vida de uma garota de 24 anos, mas que já há tempos, não é? Vinha com problemas de depressão, veio já de uma tentativa de acabar com a própria vida, antes mesmo dessa história do namoro não dar certo, no noivo desmanchar na véspera do casamento, e foi uma coisa muito dolorosa realmente. Então, tem várias passagens, inclusive, que demonstram que desde abril deste ano, ela já não estava bem. Ela mesma relata que num dia de prova do vestido de noiva, ela começou a se sentir muito mal, ela começou a se sentir sozinha, ela começou a fazer mil questionamentos e ela decidiu naquele dia que ela não queria mais viver, não é? Isso, ela tomou uma série de remédios tarja preta e foi parar no hospital. Tudo isso relatado por ela mesma. Ela era muito transparente com os seus seguidores e parece que a partir daí as coisas, né, se desestabilizaram de vez, até que veio a gota fatal, que foi o final do romance, do noivado, às vésperas do casamento. Eu tenho comigo que uma pessoa que comparece sozinha à sua cerimônia de casamento, já realmente perdeu um pouco o pé da realidade, já realmente teria perdido bastante da noção das coisas, porque a dor é tremenda, não é? Você comparecer sozinha aquele dia que seria o mais importante da sua vida, que seria uma festa, e nada daquilo existe, mas você está naquele local, naquele cenário, isso é querer se martirizar. Né? Isso é querer carregar um peso que normalmente as pessoas não conseguem, porque se desesperam, porque desistem de tudo, porque não querem nem passar perto de um local como esse. Ela fez o contrário, e eu acredito que essa atitude tenha ajudado a desestruturar de vez, e aí ela realmente tomar uma atitude que não teria como voltar atrás, não teria como socorrer, que foi o caso dos medicamentos, né? Essa seria cair e morrer realmente, e esse objetivo, infelizmente, ela alcançou. E nas redes sociais tem muito essa história de que as pessoas a julgaram, ela também não aguentou a barra, porque muita gente diz que ela fez essa cerimônia de casamento no domingo porque ela queria mídia, ela queria aparecer, ela queria curtidas, ela respondeu a tudo isso, mas chegou na segunda-feira, eu acho que já tinha dado para ela, né? Já tinha realmente rompido todos os limites, a estrutura já estava completamente desfeita, derrubada, e ela tomou essa decisão de se atirar. Olha aqui, gente, a mensagem que ela deixou quando o casamento foi desfeito na véspera, já era uma coisa que anunciava que poderia não terminar bem essa história, que é a seguinte:
A Aline disse o seguinte: vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida e um dia antes da celebração do amor de vocês, a pessoa some? Manda uma mensagem pelo WhatsApp e termina todos os sonhos de vocês? Fui pega de surpresa, quis morrer. Ele sempre soube da minha condição e não se importou em como eu estaria. Eu recebi a notícia, eu estava dirigindo, eu tive uma crise no volante. Eu larguei meu carro e me atirei numa via expressa, mas Papai do Céu é bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, que é a festa do casamento, né? Então, hoje, caso comigo mesma, em nome da minha vida nova. Me desejem sorte. Amo vocês. Ela escreveu no domingo exatamente o dia em que ela realizou, sim, a cerimônia do casamento sozinha, sem o noivo ao lado, porque ele tinha desistido do compromisso. E segundo ela, pelo WhatsApp, não foi uma conversa, não foi cara a cara, não foi olho no olho. Ela estava dirigindo, inclusive, e o desespero foi tanto que ela parou o carro e se jogou no meio da estrada. Mas graças a Deus não foi atropelada, não aconteceu nada demais naquele dia, né? E aí aconteceu essa cerimônia. Depois da cerimônia, ela postou, vocês estão vendo, o vídeo estava aí ainda, e o que aconteceu? As pessoas começaram a criticar duramente a Aline, a dizer que ela queria curtida, e ela respondeu, não é? No Stories, ela se defendeu das acusações das pessoas que disseram que ela queria aparecer, e ela diz: vem cá me chamar de biscoiteira, de marqueteira. É legalzão, né? Fazer um marketing sobre uma noiva que foi largada no altar. Eu desejo isso para todas as pessoas que estão falando esse bando de bosta de mim. É a última vez que eu me pronuncio sobre essa palhaçada de eu estar querendo me promover. Foi um dos piores momentos da minha vida, ridículos, disse ela, horas no story, antes de se atirar do 9º andar do prédio onde ela morava, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela estava muito revoltada. As informações foram confirmadas pelos familiares, que disseram que ela estava em casa com a mãe e com a empregada. A empregada até tentou puxar ela de volta para salvá-la, mas não conseguiu, contou a tia da jovem, a Sayonara Araújo, em entrevista ao jornal O Dia. Mesmo tendo sido abandonada, gente, a Aline chegou a pedir para os internautas não xingarem o seu ex-companheiro, o empresário carioca Orlando Costa, ressaltando que ele é uma excelente pessoa e que deve ter tido seus motivos para desistir do casamento. Ao saber da tragédia, o noivo, o ex-noivo, ele se pronunciou e ele diz o seguinte: eu estou tentando escrever, assim que eu tiver forças eu explico melhor. Eu só posso adiantar que eu não existo mais, eu estou acabado, desabafou o empresário antes de desativar o seu perfil. A Aline usava o seu Instagram para falar sobre o seu dia a dia e principalmente a luta contra a depressão e as crises de ansiedade. Em abril, que é aquela história que eu contei para vocês logo no começo da nossa conversa, ela disse o seguinte: ela foi parar na UTI depois de tomar vários remédios de tarja preta, que são os remédios mais pesados. E ela mesma postou essa mensagem, que ela dizia assim: desde sexta-feira, quando eu fui fazer a prova do meu vestido de noiva, eu me senti super mal porque eu estava sozinha, sem amigos. Aquelas coisas que a ansiedade te provoca, aqueles 1000 questionamentos. E eu fiquei pensando, olha, esse momento incrível e eu estou aqui sozinha. Eu fiquei martelando aquilo, foi me corroendo, me fazendo mal. Eu passei o sábado, o domingo e fui me afundando, até que segunda-feira eu decidi que não queria mais viver, apesar dessas coincidências de data. Essa mensagem é de abril, não é agora desse final de semana, onde realmente ela acabou se atirando da sacada do prédio do 9º andar. O caso foi divulgado por vários veículos de comunicação e chegou a ir parar nos trend topics do Twitter ontem. Alguns famosos que também sofrem de depressão lamentaram o ocorrido, que foi o caso mais famoso dos últimos tempos, que é o do Whindersson Nunes. O Whindersson realmente disse o seguinte: olha,
julgaram a moça e agora estão julgando quem julgou. Pelo visto, nem a morte ensina. Eu espero profundamente que essa moça encontre a paz em outro plano e que você aprenda algo nesse Deus. Você aprenda algo nesse. Deus abençoe nesses tempos difíceis. E a Juju Salimene, que revelou a doença, a depressão recentemente, também se pronunciou. Ela diz: meu Deus, que tristeza e que tragédia. Ontem mesmo olhei o Insta dela e senti a dor pelo olhar. Que doença maldita que mata a alma, disse a Juju Salimene. Gente, olha, tem uma coisa que nós vamos falar agora para vocês, que é uma outra versão para esse casamento não ter acontecido. O que ela deixou escrito, o que está registrado e é para sempre, é que ele sumiu, que ele simplesmente, o noivo, o Orlando Costa, passou uma mensagem pelo WhatsApp e desapareceu, e que ela estava dirigindo, ela entrou em desespero, parou o carro, abriu a porta e se jogou no meio da estrada. Ela deitou na rodovia e foi o ato que ela teve. E depois ela teve essa outra história de decidir que ia realmente fazer a festa, que a festa estava pronta, a festa estava lá. Ela diz, inclusive, tem uma linda festa me esperando, que foi a cerimônia que ela fez no domingo e na segunda ela se jogou. Agora tem um motivo, não é? Pelo qual o noivo teria desistido do casamento, teria, segundo ela, que acabou com a própria vida, sumido, e isso é contado por uma amiga dela, tá? Essa segunda versão, ela é explosiva, ela não está totalmente confirmada, ela é uma versão contada por uma amiga, já identificada, que gravou, inclusive, um áudio aqui pra gente, através do nosso repórter, do Alessandro Lobianco, e você vai ver como a história, ela já tem, se tudo se confirmar, um desdobramento mais pesado ainda do que esse, podem acreditar, um desdobramento muito mais pesado. O noivo, o Orlando Costa, está dizendo que agora à tarde ele vai se pronunciar, ele vai colocar uma mensagem nas redes sociais. Ele tinha deixado uma só, que ele estava acabado, que ele também tinha morrido nessa história, que ele estava realmente perdido, né? O que ele quis dizer em outras palavras, com esse choque, com o fato dela ter se atirado do nono andar e ter perdido a vida. Mas o que a amiga conta antes mesmo que ele se pronuncie, e talvez se pronunciando, como ele prometeu agora há pouco, e não sei se ele sabe desse depoimento da amiga que nós vamos colocar no ar já para vocês, ele possa dizer alguma coisa a respeito, ele possa confirmar ou não essa história. Mas era uma amiga muito chegada da Aline e o que ela diz também é bastante chocante e pode, né? Só pode, é uma possibilidade de causar uma reviravolta nessa história e as pessoas começarem a olhar para tudo isso com outros olhos, tá certo? Eu vou para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco, ele já está a postos e ele começa a contar essa história agora pra gente. Eu não tenho os detalhes, eu só soube o motivo que ela alega, mas eu não sei como é que foi esse encontro, como é que foi essa conversa, tudo isso foi com o Lobianco e ele conta pra gente agora. Boa tarde, viu, Alessandro? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, nós estamos falando, Sônia, da Daiane Rosa, que completou 25 anos justamente no dia que faleceu a melhor amiga. Ela não é só uma das melhores amigas, ela também era uma das madrinhas desse casamento, Sônia. E o que ela conta pra gente é, se essa versão for confirmada, acaba com certeza expondo aí, além dessa tragédia, uma briga familiar, né, muito mais séria aí do que todo mundo pensava. O que a Daiane conta? Ela começa dizendo, Sônia, esclarecendo que essa história que a amiga foi casar para autoestima, por conta própria, que isso não é bem assim. Ela diz que, até conta pra gente que uma das últimas conversas que teve com a amiga ainda em vida foi justamente sobre o sentido desse casamento, porque ela diz que assim que a Aline recebeu essa mensagem de texto no sábado, que o Orlando não queria mais casar, foi uma mensagem muito simplória dizendo o seguinte: eu não estou preparado
mais para esse casamento. E que depois dessa mensagem ele teria desaparecido. A Aline não teria conseguido nenhuma forma de contato com ele. E como ela diz que a mãe e a família do Orlando já há muito tempo não compactuam com essa relação, que ele pudesse ali estar sofrendo na véspera uma pressão para não casar, que ele pudesse ter sido forçado a falar isso, mas que ainda mudaria de ideia, ou quem sabe não foi uma terceira pessoa que teria utilizado o celular dele para mandar essa mensagem para ela, que num primeiro momento ela não acreditou e que ainda passou um tempo não acreditando e comentando com essa amiga, não é possível, ele vai aparecer no dia, se foi ele vai mudar de ideia, ou se não foi ele não está sabendo, mas ele vai aparecer no dia. A Daiane então diz pra gente, Sônia, que na verdade ela foi ali pra festa na esperança que ele ainda fosse aparecer. Nossa. Que ela tinha sim lá no fundo do coração uma dúvida, será que ele vem, será que ele não vem? E esse teria sido o real motivo para ela ter ido e ter levado essa festa adiante, Sônia. Certo. E aí ela continua dizendo o seguinte, Sônia, que a ficha foi caindo ao longo da festa, que elas foram conversando, poxa, realmente ele não vem, a ficha foi caindo e que ali do meio da festa em diante elas tinham uma certeza, ou ela vai superar isso muito bem, se saindo muito bem, ou uma tragédia vai acontecer, porque dizem que já começaram a perceber que o comportamento dela, depois que essa ficha cai, já era uma coisa assim completamente diferente daquela expectativa que ela tinha no início da festa. Mas a Daiane, Sônia, ela acaba fazendo uma revelação muito séria pra gente no final desse meu bate-papo que eu tive com ela, porque ela conta o seguinte... Peraí. Antes de você fazer essa revelação que diz direto ao noivo, não é? Ela revela a causa por que o noivo não teria aparecido, por que ele teria desistido desse casamento, que é uma coisa que todo mundo fica se perguntando. O Lobianco, eu queria que você só fizesse um resumo de acordo com isso que eu estou te perguntando, que é o seguinte, ela deixa uma mensagem, ela conta que ela ficou desesperada, depois ela completa a mensagem dizendo que tinha uma festa linda esperando por ela, que ela ia para a cerimônia assim, que ela ia continuar uma vida nova. O que me dá a impressão é que realmente é isso que você está falando. Ela entrou em desespero e isso a levou a um choque emocional e ela perdeu a noção realmente de vez, perdeu o pé do chão, de fato. E aí ela vai para a festa e o que a amiga revelou para o Lobianco é muito importante. É diferente da mensagem que ela deixa, né? De autoestima, de que tem uma festa linda me esperando. Ela foi para lá na esperança total, no fundo, de que ele aparecesse, porque estava tudo lá, tudo pronto, uma festa linda, vestido de noiva, ela lindinha, vocês veem pelas imagens, ela estava muito bonita, de noiva, e ele não apareceu. E eu acho que aí sim veio a verdade, né? O choque de realidade que ela tomou, e a partir daí o comportamento começou a mudar. Mas, de acordo com essa amiga, o que ela revela para o Lobianco, ele vai contar agora para vocês, é que o comportamento dela já era uma coisa que implicava num perigo, não é? de uma maneira muito séria. Então, vamos prestar atenção nessa narrativa agora do Alessandro Lobianco. Diga, Lobianco. Sônia, antes, só para complementar uma coisa importante que você falou a respeito desse fiozinho de esperança que ela tinha, que ele ainda pudesse aparecer, uma outra amiga que eu conversei antes de falar com a Daiane, essa já não quis se identificar, ela confirma, sim, essa esperança da amiga que ele aparecesse, e ela até fez um alerta para mim, falando que as postagens que a Aline faz, falando que vai para a igreja, que está mantido de pé, que ela vai lá porque já está tudo certo, isso de uma certa maneira era até uma indireta para ele,
para falar, eu vou estar lá te esperando, né? Eu não tô cancelando nada na esperança que ele ainda pudesse aparecer. Mas realmente a Daiane, ela faz por último uma revelação muito forte pra gente, Sônia. Ela diz... Só me fala uma coisa. Você diz que a Daiane, que é essa amiga identificada, que inclusive gravou um áudio e tudo, também era a madrinha do casamento. Quer dizer, a Daiane viveu todo esse drama da Aline durante a festa. Acompanhou todo esse processo dela de ir tomando um choque de realidade que o cara não ia mesmo aparecer. É isso? Ela estava lá, ela acompanhou tudo mesmo, Alessandro? Isso. Ela estava lá, ela acompanhou e aí ela diz, inclusive, que houve uma força-tarefa depois, quando essa ficha da amiga, né, vai caindo, quando elas começam a perceber que realmente a Aline vai entendendo ali que ele não vai aparecer, e aí há um sentimento ali de união entre as amigas para colocá-la para cima, para que ela pudesse dançar, para que desse um novo direcionamento do olhar dela ali, e aí tem, né, a questão da dança, tem a questão ali de tá celebrando alguma coisa, mas ela diz que no fundo, a Aline, ela sabia ali, estava caindo a ficha e todo mundo estava percebendo que, como eu te falei, ou ela iria superar isso de letra, ou realmente a consequência seria uma tragédia, mas elas não imaginavam que é esse ponto, né? Qual é a revelação importante que ela te fez? Pois é, Sônia, ela disse que no dia seguinte, no dia do casamento, a Aline acabou sendo intimada pela polícia, e que teve que comparecer em sede policial para esclarecer uma acusação. E que essa acusação, quando a Aline teria chegado na delegacia, teria tomado ciência que seria uma acusação em que o Orlando teria ido pessoalmente, um dia antes do casamento, na delegacia com a mãe e ter afirmado em sede policial que ele desistiria do casamento, pois estaria desconfiando que a Aline teria tramado um plano para que na hora do casamento utilizasse alguma forma de constrangê-lo para que ele assinasse um documento passando ali, outorgando bens para ela, e que ela poderia matá-lo depois desse casamento, que ele teria ciência que ela estaria podendo articular um plano para matá-lo após esse casamento, e por isso ele estaria desistindo de comparecer ao casamento. E aí essa amiga diz que a Aline se defendeu, falou que não tinha absolutamente nada disso, inclusive ressaltou que teria feito até um acordo pré-nupcial com ele, de que iria abrir mão de tudo, que a intenção dela não seria essa, mas que depois também que ela tomou conhecimento e que caiu a ficha que, além de não ter ido aí ao casamento, ele também não foi por essa alegação de que ela estaria pensando em matá-lo. Foi para todo o histórico clínico ali de depressão que ela tinha, teria sido um golpe realmente ali que ela não teria segurado a onda, né? Não teria suportado que tivesse esse entendimento ali dentro da cabeça do noivo depois de tanto tempo junto, né? Já um ano morando junto. E até uma curiosidade, Sônia, no dia do casamento, eles completariam 2 anos de união também. Então, a Aline estava sentindo um turbilhão de emoções nesse dia de uma vez só, né? Então a gente sabe que com esse quadro de depressão que ela já tinha, né? Isso aí realmente afaga um gatilho ali que fica imensurável que essa menina possa ter sentido ali nesse dia com tanta emoção aí ao mesmo tempo. Agora, ela deixa esse áudio explicando pra gente. Só um momentinho, acho que já dá para mudar nosso GC, né? Colocar a causa, pelo menos do que foi citado pela amiga do noivo ter desistido do casamento. Diga. Pode falar, Luviano. Pois é, e ela fez questão, Sônia, eu até falei com ela, né, que eu particularmente ainda não consegui confirmar com a polícia a existência desse boletim de ocorrência. Nós formalizamos uma demanda para a Polícia Civil, ainda não tivemos esse retorno,
mas a amiga, ela gravou isso em áudio, falou isso com a gente, né, de forma autorizada, se identificando, até deu a informação que estava também completando 25 anos no dia ali da morte da amiga e deixou esse registro em áudio aí pra gente entender, segundo a versão dela, o que teria ocorrido e passado na cabeça da Aline ali, que teria levado ela a cometer essa fatalidade. Tá certo. Então, a gente tem o depoimento dessa amiga, da Daiane, madrinha de casamento, do que seria o casamento da Aline com o Orlando, e vocês vão ver agora. Foi gravado por você, né, Alessandro, esse depoimento? Isso. Tá A certo. gente conversou aí, Sônia, bastante tempo, mas eu destaco, como não dá tempo para mostrar a íntegra, né, dessa conversa, eu destaco apenas esse trechinho, que eu acho que é o que pode mudar muita coisa, né, nessa história aí, se essa história, claro, for confirmada aí pela polícia. E pelo próprio Orlando, não é? Que disse que iria se manifestar, e a gente vai aguardar mesmo a resposta dele, o que ele diz sobre esse depoimento da amiga, da madrinha de casamento deles, inclusive da Daiane. Vamos ouvir agora, gente, vamos lá. No domingo, a Aline foi parar na delegacia porque a mãe do Orlando abriu um boletim de ocorrência junto com ele, alegando que a Aline ia obrigar ele a assinar o papel na hora do casamento, passando tudo para o nome dela, e que ia matar ele após o casamento, o que é uma verdadeira mentira. A Aline foi para a delegacia ainda no domingo antes do casamento, e o delegado mesmo falou que isso era um absurdo e que ela se livrou de 2 malucos, no caso, ele e a família dele. Eu não poderia deixar isso ficar em silêncio, porque a minha amiga nunca precisou dele para nada. A real é essa, ela sempre teve tudo bom, do melhor. E se ele tem tudo que ele tem hoje, é por causa dela. E a briga maior da família dele com ela era sobre ela ter direito às coisas, à empresa, essas coisas. Mas ela nunca fez questão de nada. Que coisa. Ela teria direito porque ela estava há 2 anos com ele, isso poderia caracterizar uma união estável, é isso? Isso, ela estava 2 anos com ele, né, mas já estava morando, né, dividindo um apartamento com ele há 1 ano. Eu até perguntei para Daiane, falei, Diana, por toda essa relação de amizade que você tem, o que você acha? Por que você acha que o Orlando não quis falar pessoalmente com ela ao término do casamento? Por que você acha que ele, ao menos sequer, atendeu uma ligação dela, né? Somente se limitou a mandar o WhatsApp e não falar absolutamente mais nada. E por que você acha que ele teria ido na delegacia fazer isso? O que a Daiane diz, Sônia, é que, olha, Lobianco, ele sempre foi muito manipulável pela mãe, sempre foi muito cabeça fraca com a mãe. Então eu acredito que ele tenha desistido do casamento, sim, por influência da mãe, pela mãe ter colocado alguma coisa que ela pudesse fazer ali na cabeça dele, mas eu acredito também que ele também teria tido a intenção de ir na delegacia e fazer esse boletim para justificar um motivo, para ter um motivo que justificasse uma ausência dessa de véspera num casamento, né? Um motivo, uma força maior, porque se só a mensagem do não tô preparado para subir mais ao altar, isso não se justificaria para ninguém, então precisaria ter um motivo maior. Ela acredita, né? Segundo ela, teria sido esse o motivo aí que ela e outras amigas também de longa data acreditam, Sônia. Acreditam que ele tenha feito isso só como desculpa ou porque realmente ele estava com medo de ser morto por conta dos bens? Vamos ver aí. Olha, o Vladimir Alves está aqui do meu lado, Thiago Rocha, Felipe Campos, todos nós passados com essa versão que carece de confirmação, mas ela existe explicitamente, assumidamente por parte da amiga e madrinha de casamento, né? E ela diz, eu não queria ficar calada, não queria deixar de falar esse lado da história, e por isso ela falou com o nosso repórter, com o Alessandro Lobianco. Passado também, né? Todo mundo, porque está todo mundo consternado com toda essa situação, até porque criou-se um tribunal na internet, as pessoas estão querendo encontrar o culpado da morte da Aline. Sim. Eles estão falando, olha, o culpado pode ter sido o abandono no altar e o culpado pode ser também as pessoas da internet. Que ficaram os comentários, falando que ela queria aparecer, muita gente se acabou, revoltou. fez o seguinte,
colocou lá algumas palavras, ela teria se sentido incomodada com isso e por conta disso teria acontecido a morte aí da Aline. E aí algumas pessoas começaram a apagar os comentários e outras começaram a privar suas contas justamente para não ter nenhum tipo de culpa. Mas se a gente for olhar, analisar tudo o que aconteceu, observando agora esse suposto plano e mais a publicação da Aline, ela disse assim em uma delas, ó: eu recebi a notícia, estava dirigindo, tive uma crise ao volante, larguei meu carro e me atirei numa via expressa, mas Papai do Céu é bom e me salvou mais uma vez. Ou seja, você já imagina que a cabeça dela já estava e ela já tinha provocado uma situação ou outra. Não, porque como ela disse mais uma vez. tinha tentado acabar com a vida em abril. Então, né? Exatamente. aí Quando tem ela essas foi situações. parar no hospital por overdose de medicamentos de tarja preta. Então, aí é um caso agora. É um caso de polícia, claro, né? De Mas novo. agora a investigação vai ser ainda maior com relação a essa revelação do Alessandro Lobianco com a amiga falando desse suposto plano. E olha como as coisas são curiosas. Muita gente falando assim, será que o casamento sozinha foi um grito de liberdade dela? Ou foi uma demonstração de algum transtorno mental? É isso que a polícia e os psicólogos vão ter que tentar identificar. Bem estranho, né? De 120 mil seguidores até domingo, hoje ela já soma 351 mil. As pessoas querem seguir a conta de uma pessoa que não está mais aqui. Né? Que querem entender como é que essas coisas a gente fica sem entender, né? O que acontece, enfim. E agora com essa reviravolta no caso, a polícia vai ter mais trabalho aí. E é impressionante o que... analisar os dois lados dessa história, né? O marido... Tentei procurá-lo aqui nas redes sociais, não encontrei a conta dele. Ele tinha desativado o perfil. Ele prometeu agora à tarde que ele colocaria um vídeo que se estenderia no IGTV. No IGTV, No IGTV, e lá ele falaria do que ele está sentindo. Ele tinha deixado uma última declaração, que ele estava acabado, não é? Deixa eu ver, olha, está aqui. Ele diz o seguinte: ao saber da tragédia, o rapaz se pronunciou no Instagram: estou tentando escrever. Assim que eu tiver forças, eu explico melhor. Só posso adiantar que eu não existo mais. Estou acabado, desabafou o empresário Orlando Costa antes de desativar o seu perfil. Então, ele desativou, mas ele está prometendo um depoimento aí nas redes sociais, que agora, mais do que nunca, a gente vai aguardar para ver se ele confirma ou não essa história. Olha aí o Orlando e o que ele disse: eu estou tentando escrever, assim que eu tiver forças eu explico melhor, só posso adiantar que eu não existo mais, estou acabado, né? Segundo essa mensagem dele. Aí as fotos, né? E o que tem de perfil na internet, se passando por ele e por ela, é impressionante. Impressionante, né? Vocês vão ver agora, estava todo mundo, porque muita gente nem tinha tomado conhecimento dessa história. A partir do momento que a menina morre, que ela se atira do 9º andar, todo mundo começa a perguntar: mas então como é que foi essa cerimônia? Ela sozinha, como é que ela estava? Ela deixou o vídeo gravado dessa festa toda. Você pensa que ela está conseguindo segurar a onda, ela dança, ela canta, ela conversa com as amigas, ela sorri, ela fez uma festa, mas por dentro eu acredito que ela já estivesse morta emocionalmente. Vamos ver agora. Eu não sei. Você sabe disso. Que eu torci todos os dias pela sua felicidade, pelas suas conquistas. Eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou falar alguma coisa. Primeiro eu queria agradecer a todos que vieram, a todos que de alguma forma vieram me acolher e que estão do meu lado, mesmo nesse momento tão difícil, doloroso da minha vida. Desde muito nova eu sempre falei que é muito difícil ser Aline. E ser Aline é um desafio diário. E eu gosto do novo, eu gosto do diferente. E tá aqui hoje, casando comigo mesmo, renovando votos comigo, dando uma nova esperança para minha vida, um novo renascer. E é isso. Obrigada e eu amo todos vocês.
Shots off Patron, and it's on. They say É muito louco isso. Tá aí, tinha algumas imagens dela dançando também, né? Depois na festa, na recepção. Olha lá. Todo mundo achando que ela estava comemorando mesmo, que ela ia segurar essa onda, ó, sabe? Dançando, sorrindo, mas gente, olha, é uma coisa muito louca, é o que eu estava falando pro Vlad, é igual começa o incêndio e você, ao invés de fugir disso, você se joga na fogueira, porque ela foi para uma festa de casamento, de um casamento que não existia mais. Vocês Só imaginam pra ela, né? a dor disso, não é? Só para ela? Pra Casar ela, com o quê? ela? Casar com Não, ela. Ô, Sônia, você sabe de uma coisa? Ontem, quando eu vi essa... Só um momento, ó, ela fala que ela vai jogar o buquê, mas ela mesma ia pegar, né? Porque ela queria casar de novo. Olha o momento em que ela joga o buquê. E dançando e fazendo tudo, como se fosse de verdade uma festa. Ai, na verdade era um funeral, né? Eu não consigo entender até agora se isso é um grito de liberdade, elas casar sozinha, ou se é um transtorno mental. De perturbação. Eu não consigo, assim, Aí ela já tinha pirado. Uma pergunta que eu me fiz logo depois que eu vi no seu Instagram, Vlad, foi justamente quando eu assisti os vídeos, depois eu fui atrás de outras informações na internet. Quando ela começou a chamar os amigos, eu vou casar, vai fazer tudo. Ninguém teve essa consciência de parar essa moça, chegar e falar assim, olha, vem cá, meu amor, vamos conversar, sabe? Vamos bater um papo. Porque eu acho que existem tantas outras formas, porque para você fazer uma festa como essa festa já estava paga. Sim, né? por isso que ela falou, então, tem uma festa linda me esperando. Então deixar se passar mais um tempo, dali quem sabe um mês, faz uma festa de aniversário, né? Utiliza a mesma história, mas eu achei tudo isso tão tétrico assim. Tétrico, é fúnebre, na verdade, né? Eu não achei era um casamento. muito, eu achei sobrenatural. Essa é a grande verdade. Sobrenatural, assim. Eu achei com um peso espiritual e psicológico muito grande e esquisito tudo, sabe? Porque até então eu só consegui entender algumas coisas como essas nas obras do Nelson Rodrigues, em alguma história que a gente já tenha assistido, né? Mas de repente você vê isso que realmente aconteceu, eu não É tão surreal que parece novela. Não, inusitado é o mínimo que a gente pode falar. Né? A gente pensa em Sabe ver que eu uma achei que coisa fosse alguma dessas. ação de produto? Juro. Do quê? De produto, de qualquer coisa. Para tentar um sentido para tudo isso, né? Fala, tchau. Quando ela fala assim, eu gosto do novo, eu gosto do inusitado, eu acho que ela está tentando buscar força para falar assim, olha, ali, né? para justificar o injustificável. Porque, com todo respeito, quantas e quantas pessoas a gente já não escutou falar de casamento, que terminou e era próximo da data, e aí não teve, e ok, e gente que pegou de surpresa também em casamento, que descobriu traição, aquelas coisas todas. Isso não foi a primeira e não seria a última mulher ou o último homem que passasse por essa saia justa. O problema é que a todo momento ela estava querendo justificar o injustificável ou criando uma situação... Tentando suportar. E as pessoas, elas acabaram não percebendo. Porque, Sônia Abrão, tá todo mundo com a roupa lá, aquela roupa de casamento, tá todo mundo de fato imaginando que era um casamento ali, mas era um casamento que não existia. Desculpa, era uma loucura sozinha. Coletiva. Era uma loucura coletiva, não, cara. Todo mundo embarcou. Quando, na verdade, você recebe uma notícia dessa, nem é uma conversa, é só uma mensagem dizendo tá tudo acabado, não vai ter casamento. A partir daí, eu acredito que as pessoas, os amigos, todos já deviam ter se mobilizado para um apoio. Alguma coisa errada. E para segurá-la, e deixar ela entender que não, porque a amiga diz que a esperança dela é que ele aparecesse, por isso que, na verdade, ela foi para lá.
Ela achou até o último momento que iria aparecer, o casamento ia acontecer. Ela não conseguia aceitar, ela já estava em choque. Então, o ideal, que infelizmente não acontece, que as pessoas devem ter ficado abaladas também, principalmente a família, era segurá-la, era já chamar um profissional, pegar uma orientação, como é que vamos lidar com ela, sabe? E cercá-la de todos os cuidados, não entrar na loucura dela e permitir que tudo isso acontecesse, porque aí desestrutura de vez. Gente, isso é muito kamikaze, muito suicídio. Acho que alguns convidados perceberam isso. Ali. E o julgamento também foi cruel, Sônia, porque hoje ainda estava disponível um vídeo. E nesse vídeo ela acaba falando. Esse vídeo, Sônia Abrão. Esse vídeo vocês vão ver daqui a pouquinho. É ela falando já depois da festa de casamento. Ela estava a poucas horas, né, da morte. Já vocês vão ver esse vídeo e o Vlad, diz muita coisa Thiago, esse vídeo, Sônia. E o Felipe vão comentar aí também com vocês, tá? Aí, né, gente? E voltando aqui à nossa triste história, ainda mais com essa revelação bombástica agora da amiga e madrinha de casamento, dizendo que o noivo deu parte na polícia da Aline, desistiu do casamento na véspera porque achava que ela poderia matá-lo, que ela tinha um plano para matá-lo por conta de bens materiais, partilha de bens materiais, que a família dele era contra esse casamento, que ele teria ido com a mãe à delegacia. O nosso repórter, o Alessandro Lobianco, está tentando localizar que delegacia foi essa, se realmente existiu essa queixa registrada contra ela, não é? Tudo isso está sendo apurado rigorosamente. Nós estamos com o Alessandro Lobianco, caiu a nossa conexão de imagem, mas por telefone ele fala com a gente, tem novas informações. Diga, Alessandro. Acho que está difícil, hein? A Sayonara Araújo, nesse meio tempo agora que eles estão entre o IML e o cemitério, onde o corpo está sendo levado. Ela está muito triste, lógico, está muito abalada, não conseguiu falar direito comigo, mas ela confirmou a ida da família a uma delegacia de polícia no domingo pela manhã. Ela não explicou o motivo da ida à delegacia, se realmente teria sido em razão de um boletim feito pelo Orlando e pela mãe, mas ela se limitou ali a confirmar, sim, que houve uma movimentação da família na delegacia no domingo pela manhã e que depois daria mais detalhes, mas que agora realmente ela está muito abalada para falar do caso aí, pois estaria indo aí para o enterro, né, Sônia? Certo. Alessandro, a Sayonara é a tia dela, é isso? É a mãe? Isso, é a tia dela que estava agora lá no IML acompanhando com o restante da família a liberação do corpo para o cemitério da Pechincha, localizado em Jacarepaguá, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Certo. Agora, quer dizer, metade da história contada pela amiga e madrinha de casamento, pela Daiane, se confirma, não é? Porque a Daiane falou que no domingo ela foi chamada, a Daiana, ela foi chamada, intimada a comparecer à delegacia por conta de uma queixa, de uma denúncia que o noivo havia feito na véspera do casamento, dizendo que ele poderia ser morto, que ela teria um projeto para matá-lo, um plano para matá-lo. E aí ela foi intimada a depor, quer dizer, no próprio dia da festa de casamento, que ela acabou casando sozinha, ela já tinha comparecido à delegacia, sido intimada por conta, eu acho que foi aí, claro, que ela soube que ele havia feito uma denúncia contra ela. Então, a tia dela está confirmando que ela foi chamada à delegacia e que ela compareceu à delegacia. Ela só não sabe dizer se foi por conta dessa denúncia ou não. Quem diz que essa denúncia existiu foi a madrinha de casamento. Aos poucos vai se montando esse quebra-cabeça, né, Alessandro? Correto, Sônia, é isso mesmo. A gente espera aí ao longo do dia estar recebendo mais informações para, como você bem disse, a gente conseguir aí juntar as pecinhas exatas aí, formar esse quebra-cabeça direitinho, Sônia. Certo. Você conseguiu localizar a delegacia onde teria sido feita a queixa? Sim, sim. Segundo as informações que eu tenho, seria a delegacia do Recreio, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Onde ela morava. A gente já está em contato com a delegacia, eles pediram para que a gente formalizasse por e-mail
essa demanda para que eles verificassem, e a gente já fez aí esse trâmitezinho. Estamos aguardando um parecer aí da especializada lá, Sônia. Tá certo. A Sayonara está tentando a liberação do corpo, está esperando, na verdade, a liberação do corpo. Já tem o nome do local do cemitério onde ela será sepultada, mas existe alguma informação sobre velório, horário, dia do sepultamento? Olha, Sônia, eu falei rapidamente com ela agora no telefone, eu só tive a informação que o corpo já foi liberado e que já estaria se encaminhando para o cemitério da Pechincha, lá em Jacarepaguá. Certo. Mas ela foi uma ligação bem rápida, ela não deu mais detalhes para gente. Provavelmente lá que ela será velada realmente. Obrigada, Alessandro Lobianco, pelas informações. Qualquer nova informação é só chamar, ainda mais se a delegacia responder aí a sua solicitação e puder abrir essa história realmente para a gente, porque até a delegacia já está localizada, já está identificada. Obrigada, tá? Olha, já o vídeo onde ela fala, é o último vídeo dela realmente, ela fala depois dessa festa de casamento em que ela casou com ela mesma, já que o noivo havia desistido na véspera e já que existe o depoimento da amiga dizendo que ele desistiu porque tinha medo de ser morto por ela, pela própria noiva. Já vocês vão ver tudo isso. Bom, vamos agora então ver o vídeo da Aline Araújo, não é? Que ela postou logo depois de ter feito a cerimônia do casamento em que ela casou com ela mesma. Vamos ver agora. Estão querendo aí saber do meu casamento, qual é a verdade, qual é a mentira. Então, meus queridos, não tem verdade, não tem mentira. Foi exatamente do jeito que eu contei pra vocês. A gente tá organizando esse casamento tem 6 meses. A gente tá junto há 2 anos, hoje a gente faz 2 anos juntos, faríamos. E ontem, às 4 da tarde, foi a última vez que eu falei com o Orlando. E eu não consegui mais entrar em contato com ele. E ele me mandou uma mensagem terminando comigo, ponto. Mas não acho que isso é um motivo para vocês entrarem e xingarem ele de forma alguma, porque ele é uma pessoa ímpar, é uma pessoa de caráter, é um cara maravilhoso, entendeu? Se essa festa hoje aconteceu, foi graças a ele, tá? Eu não tô com raiva dele, eu não tô com nada dele. Se ele fez isso, ele teve os motivos dele, porque durante 2 anos de relacionamento a gente sempre se respeitou muito. Eu nunca traí ele, ele nunca me traiu. Então, não tem o que falar, sabe? Eu não tenho raiva dele, eu desejo tudo de bom pra ele. Seja sincera, é um Instagram pra falar sobre ansiedade, depressão como foco principal, mas principalmente as pessoas contam sobre a vida real. E sim, fui lá, casei comigo mesmo, celebrei a vida, porque eu tinha 2 opções: ou eu ficava chorando e sofrendo em casa, ou eu chorava e sofria por dentro numa festa que já tava lá toda paga, né? E só a gente sabe o quanto foi difícil. E ele tem os motivos dele, e que de alguma forma eu entendo. E não houve traição. Não que eu deva satisfação pra vocês, né? Mas mediante tanta fofoca envolvendo o nosso nome, é isso. Parem de xingá-lo, tá? Porque eu não gosto que ninguém xingue e fale mal dele, porque pra mim ainda ele é o meu noivo, mesmo ele não sendo. Mas eu olho pra ele e falo, nossa, eu sou apaixonada por ele. Sou mesmo. Meu sonho maior agora é poder encontrar ele. Porque não teve um momento nessa festa que eu não pensei nele. Não tô aqui, ó, pregando 100% amor próprio, não. Fui sofrida, dolorida. Porque eu só consegui imaginar o amor da minha vida lá, ó, em pé, naquele altar. Mas o amor da minha vida também sou eu, então é isso aí. Não sei de onde vocês tiraram também que eu tô querendo fazer marketing, me promover, tipo... Nossa senhora, quisera eu que fosse marketing me promover, porque eu não desejo nem meu pior inimigo, a dor que eu tô sentindo dentro de mim, pra poder conversar com ele, pra entender o que aconteceu, pra saber o motivo dele ter tomado essa decisão. É legalzão, né? Fazer um marketing sobre uma noiva que foi abandonada no altar. Nossa, é incrível. Eu desejo isso pra todo mundo que tá falando esse bando de minha aí, ó.
sabe? Aí é a última vez que eu me pronuncio aqui sobre essa palhaçada de eu estar querendo me promover. Foi um dos piores momentos da minha vida. Aí ela chama todo mundo de ridículos, né? E para aí. Olha, que ar, né? Calmo, casual, que ela comenta Blazer. isso, blazer completamente. Você acordou de outro dia de uma festa, né? uma ressaca moral, e aí ela vem e fala... Só no final Muito ela estranho. começa a Mas falar o fica que ela perturbada. sofreu, que ela pensou nele todo o tempo em que ela esteve naquela festa, bate direitinho com o que a Dayana falou, a madrinha de casamento, a amiga, né? Acredito mesmo na esperança dela que ele aparecesse no último momento, os 45 do segundo tempo, mas olha como ela conduz essa situação, como se não estivesse doendo mais, casual, não Pois fale é. mal dele, não tenho raiva dele, desejo de tudo, que seja feliz para ele. Não Mas quero eu que tava vocês- sofrendo. Não Mas quero aí que ela vocês- Olha os altos começa, e baixos, né? Não quero que vocês o xingam, né? Sim, Ele é ótimo. Ele é ótimo. Então, Ele, quando- Pra mim, ele continua sendo Sendo meu meu noivo. noivo. Essa frase é muito sintomática. Quando ela começa o vídeo que todo mundo prestou atenção, isso me chamou muita atenção dela em nenhum momento, porque, desculpa, se fosse eu estaria me descabelando. Espera, o que aconteceu, né? Primeiro eu vou tentar resolver uma questão, que é a questão por onde anda o homem da minha vida, o cara que me abandonou, o cara que me deixou na igreja, praticamente eu não sei de nada o que está acontecendo. Então você vê que ela mesma se coloca fora da consciência total. E quando ela fala uma coisa, Sônia, que é muito difícil ser a Aline, isso me chamou muita Mas atenção. é porque ela tem o blog justamente para falar com as pessoas que sofriam da mesma coisa que ela, depressão e crise de ansiedade. Por isso que ela fala, é aquela história de todo dia você estar lutando contra os mesmos monstros, que são as crises e a própria depressão, entendeu? Era esse o objetivo do blog, ela foi muito bem sucedida no Seja Sincera, como ela chamava o blog dela, e por isso que ela fala esse tipo de coisa. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De repente, vão fazer de conta que essa outra versão não exista, não se confirme, fique por isso mesmo, o que a amiga e a madrinha falou, que ele não foi se casar porque ele estava com medo de ser morto por ela. Tá? Vamos deixar isso de lado. Vamos analisar só essa história do homem que some, porque eu não escrevi um livro sobre isso à toa. Eu escrevi um livro para mostrar como isso é traumatizante para qualquer mulher, como as mulheres não têm estrutura para lidar com uma pergunta que vira ideia fixa, que é por quê, por quê, por quê, por quê. Se não existe uma conversa, se não existe um olho no olho, nem que seja para dizer o que ele disse na mensagem, não me sinto preparado para o casamento, não quero casar mais, acabou. É uma coisa muito importante, porque aí se concretiza, senão não. Se não vira ideia fixa, vira obsessão, vira uma coisa que muitas mulheres nem conseguem superar, que prejudicam a vida sentimental no total, elas não se dão sequer uma outra chance de viver uma outra experiência com um homem que seja emocionalmente saudável e não um covarde, e não aquele que fuja de um ponto final num relacionamento sincero, verdadeiro e de uma forma olho no olho, como todo relacionamento começa. Então isso é muito importante, não faça uma coisa dessa. Tem gente que sofre, se descabela, se arrasta, depois supera e vai em frente. Algumas não superam e outras não superam dessa forma, definitivamente, acabando com a própria vida. Então sejam homens, no sentido da responsabilidade afetiva, que era uma coisa que eu já tratava nesse assunto. Depois de 10 anos conversando todos os dias com as mulheres que participavam comigo no meu programa de rádio e protegidas pelo anonimato, elas contavam de verdade o que elas sentiam, o que elas atravessavam, e não tem essa história de não ter raiva, não. Você odeia profundamente, mas você não se desliga, você quer a sua resposta, porque parece que você não existe. Então esse é o auge, é o mais agudo de um sentimento de rejeição na vida. E ser rejeitado é tudo aquilo que o ser humano não quer. O medo do abandono é o pior sentimento, é o pior medo que acomete as pessoas, mas é provocado pelos homens que não param para pensar. Ah, a mulher
some? Some, mas esse é um outro capítulo, é medo de violência, é o medo da perseguição, é o medo de ser morta pelos companheiros, são outras motivações, não a covardia, não o medo do confronto, não o medo de ter que assumir que não ama mais, que o amor acabou, que estava encanado, que não queria mais aquilo, não é isso, não é isso. Essa covardia fica por conta dos homens realmente e infelizmente, ainda bem que tem um novo homem surgindo aí nesse nosso mundo, que com certeza vai levar a sério essa história da responsabilidade afetiva. Sabe começar, saiba terminar. Nunca fuja, porque isso é uma coisa que você pode até encarar como um crime, porque acaba levando uma pessoa à morte, né? Bom, daqui a pouquinho eu volto, né? Eles ainda vão comentar esse assunto, mas vamos girar nossa roda, gente? Vamos girar? Vamos falar então de Paola Oliveira. Ontem ela esteve, como a gente falou aqui no nosso programa, não é? E ela aí, vocês estão vendo as imagens, ela na cidade da polícia, né? No Rio de Janeiro, indo dar continuidade aí a esse processo onde o Neymar esteve, exatamente. Antes da gente falar sobre isso, Thiago Rocha vai dar o seu endereço das redes sociais. Tem bomba lá, Sônia Abrão, no meu Instagram, @ThiagoRochaBR, Thiago com TH, entra lá, te espero. E de segunda a sábado, às 6 da manhã, tem Bom Dia Trans. Na Transcontinental FM aqui em São Paulo, 104.7. Tá certo. Olha aqui, o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, ele está confirmando com a família do Orlando, com a família do noivo, essa versão da Diana, da madrinha de casamento. Parece que eles não querem confirmar esse lado da história, eles estão negando, mas não sei. Daqui a pouco o Alessandro Lobianco, é muito forte, daqui a pouco o Alessandro Lobianco volta aí pra gente saber o lado da família, o lado do noivo, já, tá? Mas vamos falar da Paola Oliveira, a história, resume pra gente. Daquele vídeo que circulou por aí, supostamente atribuído a Paola Oliveira, que na verdade é de uma atriz de filmes eróticos que nem mora no Brasil. E aí as pessoas começaram a divulgar esse vídeo como se fosse da Paola Oliveira. E claro, ela tomou conhecimento, contratou um advogado e ela foi até a polícia justamente para descobrir quem começou a divulgar esse vídeo. Quem que começou uma voz, né, de um homem falando, olha lá, Paola, olha lá, Paola. E é isso que ela foi fazer ontem na delegacia. Ela esteve lá na delegacia justamente para entrar com esse pedido aí, ela foi ouvida e aí agora a polícia vai abrir as investigações justamente para descobrir quem começou a espalhar esse vídeo nas redes sociais. Tem que descobrir, né, gente? Achei que ela estava bastante abatida, né? Mas sabe, eu posso falar uma coisa? Fala. Uma fofoquinha. Fala. Paola Oliveira está frequentando a mesma academia de sempre, ao lado do Papinha. Os dois vão para a academia, porque assim, antes da separação, eles iam para a academia, tinham o mesmo personal e faziam lá seus treinos. Quando da separação, a Paola Oliveira começou a ir em horários diferentes do Papinha. Sim. Parece que agora tudo voltou ao normal. Se eles reataram, ninguém sabe. Mas assim, é tudo como antes. Até porque ela não é de ficar agarrada muito com ele. Só que agora eles estão indo no mesmo horário, com o mesmo personal, saindo juntos, só que ele vai de moto e ela vai de carro. Mas está tudo bem. A Viviane Araújo se matricula lá também. Mas é importante também esse tipo de notícia que você está dando para tranquilizar o Sérgio Guizé, né, que é o par romântico da Paola na novela. E todo mundo começou a dizer que eles estavam de teretetê e ele ficou muito bravo, que ele está muito bem casado com a Bianca Bin. Quando os seguidores no Instagram foram jogar esse tipo de coisa, de má intenção, para cima da Bianca Bin, ela deu um passafora em todo mundo, em todo mundo. Ela falou que aquilo era pura maldade, essa coisa toda. Ele ficou mais bravo ainda, falou que o pessoal era tipo indecente mesmo, não tinha o que fazer, porque esse tipo de coisa não existe. E não existe, independente dela estar voltando com o ex ou não, né? Com o diretor, com o Rogério Gomes, o Papinha, ou não. Mas é bom colocar um ponto final nesse tipo de coisa. Mas o Thiago está muito preocupado com a Viviane Araújo, daqui a pouco você fala com ela. Mas, ó, em um minutinho você vai ver essa reportagem completa. Ela disse que não ia se calar e não se calou. E depois que ela saiu da delegacia, ela fez uma postagem com uma imagem muito simbólica das mulheres de punhos cerrados, realmente, e que a gente, ó, ela postou isso aí, tá? E vocês vão ler
já junto com a gente. Vladimir, dá o seu endereço das redes sociais. Das redes sociais. Olha, você sabe que tem uma família inteira que decidiu fazer cirurgia plástica. Meu Deus! @Vladimir Alves no Instagram, lá nos stories. Kardashians, né? Você descobre quem é e em obuchicho.com.br. Ele tá contando aqui quem é. Mentira que é! Quem ele contou? Não é! Eu não ouvi! Mentira! Não falo mais nada. Mentira! Não tenho Devolve minha moral. caneta. Eu não tenho moral pra falar mal do Felipe, porque eu já fiz isso sem querer, acontece. Para reportagem com a Paola Oliveira, direto do Rio de Janeiro, e a nossa repórter Júlia Alves. Vamos ver. Boa tarde, Sônia. Boa tarde para todo o Brasil. Paola Oliveira veio até aqui na cidade da polícia para registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Então, essa história é aquela do vídeo de conteúdo adulto que uma atriz americana aparece, mas que atribuíram o vídeo a Paola. Ela chegou aqui por volta das 17h30, não quis falar com a imprensa. Nós aguardamos aqui no plantão, mas ela disse que irá se pronunciar através da sua assessoria de imprensa. Sônia, a Paola disse estar bastante constrangida com a situação e falou que vai sim falar algo posteriormente para ajudar outras mulheres que passam por essa situação. Você está recebendo apoio das colegas, da Foquinha também? Você não acha importante falar? Você não acha importante você falar, Paola? Paula, você não acha importante falar? Falar, Paola, para ajudar. Exatamente por isso que eu tô aqui, só não vou falar agora. Na verdade, ela só trouxe o material que é imputado como se fosse um vídeo erótico dela e que não é dela, mas está sendo divulgado como sendo. Nós agora vamos fazer o procedimento padrão que é feito em todos os casos. Vamos iniciar a investigação com as quebras de sigilo necessárias para descobrir quem postou aquele material dizendo ser da vítima. Nesse caso, doutor, também englobam os sites? A verdade é o site que vai ter que nos informar quem colocou. E como é uma pessoa de destaque na sociedade, que é conhecida, não é uma pessoa anônima, o site também tem responsabilidade, porque é óbvio que ele saberia que aquele vídeo não deveria ser de quem estava sendo colocado lá como participante do vídeo. Embora muitas pessoas pensem que a rede de informática, por estar na sua casa, num quarto fechado com o seu computador, ele vai ficar anônimo, isso não acontece. A polícia sempre descobre e leva à justiça os autores do fato. Parece que tem uma pessoa narrando o vídeo que diz que é a Paola Oliveira. Essa pessoa também vai ser enquadrada no crime? Com certeza, não só ela, como todos os outros que botaram o vídeo sem nenhuma narrativa, mas imputaram o vídeo a sendo um vídeo vazado de Paola Oliveira. Todos que fazem isso e os que propagam esse vídeo, os que replicam esse vídeo, respondem pelo crime da mesma forma. Coisa séria, não é? Já a gente lê para vocês a mensagem que a Paola Oliveira deixou aos seus seguidores depois que saiu aí da delegacia, tá certo? Felipe, antes de eu chamar o Lobianco, direto do Rio de Janeiro, ele conversou com a família do noivo, dá o endereço das suas redes sociais. Bom, então não perca tempo e vai lá no Felipe H. Campos, que é o meu Instagram, e siga e fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos. Felipe H. Campos. Olha aqui algumas manchetes antes da gente falar com o Lobianco. O cantor Lucas Luco vai ficar 11 dias afastado após a cirurgia para corrigir um rompimento de musculatura no peito, tá? Chega ao fim o casamento do chefe Fogaça com a engenheira. A Marina Rui Barbosa se pronuncia após o seu Instagram hackeado porque tudo já voltou ao normal. O Liminha do SBT vai se casar em
em Arraial. Ele disse que é mais barato que o casamento da Rebeca e do Pato. E a gripe tira o William Bonner do Jornal Nacional. Todo mundo sentiu falta dele. E ontem é aquela gripe de arrasar, tá certo? Bom, vamos com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. O Vlad também tem mais informações sobre o caso da blogueira, da Aline Araújo, e o Thiago Rocha igualmente. O pessoal, uma amiga dele, agora amiga do noivo, tá defendendo ele até o último, né? Vamos ver agora. Boa tarde, mais uma vez, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Olha, a gente está tentando falar com todos os lados, como você disse, para encaixar esse quebra-cabeça, essas pecinhas, e conseguimos agora falar pelo telefone com a Paola Costa. E a Paola é irmã do Orlando, para esclarecer essa questão, essa movimentação em delegacia, como a gente reportou anteriormente. A Paola, Sônia, agora pelo telefone, ela confirmou a movimentação da família da Aline à delegacia policial no domingo. Entretanto, ela tem uma outra versão para essa movimentação. De acordo com a irmã do Orlando, a família da Aline esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento a respeito do irmão, e que ali, ao longo do registro dessa ocorrência, o próprio delegado ligou para a casa deles e comunicou: olha, a família da Aline, eles estão aqui na delegacia registrando o desaparecimento, dando ciência, tem um casamento hoje para acontecer, e que nesse momento quem falou diretamente com o delegado ao telefone foi a mãe do Orlando, e que ela teria ali naquele momento explicado ao delegado que ele apenas estava desistindo do casamento, que isso era uma decisão indefinitiva e por isso ele não queria encontrar com a Aline, não queria conversar, certo de que eles tentariam aí fazer uma força-tarefa para um convencimento para que fosse revertida essa decisão dele de optar por não levar adiante o casamento, e que o delegado teria compreendido isso pelo telefone e informado a eles que nesse caso estaria arquivando esse procedimento, estaria arquivando o boletim de ocorrência. Então eles negam que tenham ido à delegacia registrar qualquer coisa, confirmam que a família da Aline esteve no domingo na delegacia, mas afirmam que foi para registrar um boletim de desaparecimento, e que assim que o delegado fez o contato telefônico e viu que o rapaz estava em casa e entendeu os motivos, de acordo com a Paola Costa, irmã do Orlando, o caso teria sido arquivado no próprio domingo mesmo, Sônia. Tá certo. Olha, Alessandro, a revista Veja meio que confirma, ou confirma totalmente, porque eu não li a reportagem, o Vladimir Alves vai falar agora há pouco, é mais a versão da Dayana, na verdade, do que essa versão agora da família, mas claro que todo mundo tem o direito de dar a sua versão, a sua explicação para os fatos. Ele vai falar já. É interessante também que o Lobianco fique ciente disso, e o Thiago Rocha tem uma mensagem de uma amiga do Orlando dizendo como era o relacionamento dele com a Aline. Já você vai saber também. Vladimir Alves conta esse outro lado da história. Parece que tinha documento sim, que ela queria que o noivo assinasse. Pelo menos é isso que está sendo praticamente confirmado agora, né? Segundo a revista Veja, eles estão endossando a informação inicial do Alessandro Lobianco. Da Dayana, da amiga. Da Dayana, e a informação quem traz agora é o pai. O senhor Orlando da Costa. O pai ele do disse noivo. O seguinte, o pai do noivo, o sogro, né? O então sogro da Aline. Dayana. Ele falou que o rapaz desistiu da união porque ele ficou espantado com esse documento que a Aline queria que ele assinasse. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele queria se casar, foi até o advogado, mas esse documento o deixou assustado. Meu filho não é um canalha, se fosse, seria até melhor nesse caso, porque ele está sofrendo muito. Para mim, é uma coisa inédita. Uma pessoa pedir que a outra assine um testamento, deixando todos os bens pouco antes de casar. Porque ele tem uma rede de óticas no Rio de Janeiro. Sim. E isso tudo estaria incluso nesse testamento que ela queria que ele assinasse. Segundo o senhor Orlando pai. Sim, segundo o pai, o que acontece é que realmente esse teria sido o ponto final do casamento. O casamento morreu por causa desse documento. Por causa desse documento, que ele ficou falou, gente, como é que pode assinar um documento às vésperas do casamento? E ela querendo que ele assine, aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, porque o pai disse
que ela tinha o poder de mudar o pensamento dele. Sim. Por isso que ele fez, por isso que ele terminou por WhatsApp e não pessoalmente. O pai não teria deixado o filho ir. Isso a irmã também falou, É. porque ele achou que ele seria pressionado a casar. Ela tinha um poder de realmente. persuasão muito grande e por isso falou, não vai lá nesse casamento, desiste de tudo, mais pra frente vocês conversam. Certo. Tá começando a ter um pouco mais de sentido na história, algumas peças aí. Você tem? Eu tenho da Paula Costa, segundo a revista Ana Maria. Você vai ler já já. Amiga do ex-noivo, ela se pronuncia. E defende também, E vem né? bucha isso, né? Vem bucha aí, gente, olha, gente, o Itaú Cultural vai exibir hoje, é de graça, o filme Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto. E você não pode perder, porque o cinema fica na Avenida Paulista, 149. O filme vai ser exibido às 7 da noite, mas como a entrada é gratuita, então chega com antecedência, pelo menos 1 hora de antecedência, para você garantir o seu ingresso, tá certo? Mas é imperdível mesmo. Aproveitar, mandar um beijo aí para o Alessandro Haddad, não é? Que foi quem capitaneou todo o trabalho da produção desse filme, da realização desse filme, sempre foi o empresário anjo da guarda da Rogéria. Então, beijo para você, Haddad, uma linda noite aí de exibição do filme. É tipo uma pré-estreia, né? Então, vale a pena, realmente, vocês não percam, tá? Tiago Rocha. Paula Costa, irmã do noivo, do ex-noivo, então, o Alessandro A mesma Bianco, pessoa com quem o Alessandro conversou. conversou. Isso, tá. Ela deu uma nova declaração para a revista Ana Maria e aí falou assim, olha, era ele quem pagava todas as despesas dela, como empregada, faculdade, curso de teatro. O carro zero foi ele quem deu. Resumindo, ele não poupava esforço para vê-la feliz. Se ele desistiu às vésperas de um evento tão planejado, algum motivo bem sério ele teve. Vocês acham que ele e a família não estão sofrendo? Ele ainda é apaixonado por ela e está péssimo com o que aconteceu. Vocês querem que ele faça o mesmo também? Respeitem a dor dos outros. Agora me chamou a atenção essa parte do assunto muito sério. Ele é apaixonado por ela e está péssimo com o que aconteceu. Se ele desistiu às vésperas de um evento tão planejado, algum motivo bem sério ele teve. Que e é esse o motivo tal do bem documento, né? Realmente que existe aí, Olha, é tudo tá muito maluco, inclusive citado. Fala, Felipe. Tudo maluco, né, gente? Que coisa, que história. Eu tô passado, assim, hoje com isso. Tá todo mundo, na verdade, né? Agora, a família dele está falando. Ele mesmo que tinha prometido um vídeo hoje à tarde, não rolou, né, Vanessa? Não teve. Eu acho que em função da repercussão que o caso começou a ter agora, à tarde, maior ainda, essa versão, o depoimento, a gravação da Daiane, madrinha do casamento e amiga, aqui para o nosso programa, falando desse outro lado da história, também deve ter pesado muito para ele resolver dar um tempo e decidir o que ele vai fazer em relação a isso. Quando ele vai falar, ou se ele vai falar, ou a família vai continuar falando por ele nesse momento tão delicado aí dessa história, né? Porque tá todo mundo de luto, né? Tá todo mundo de luto. Nem teve um sepultamento ainda, o velório, a gente não tem nem informação. Não se sabe nem se ele irá ao velório, provavelmente não, mas é uma questão que os internautas também estão levantando. Mas se não foi ao casamento, não vale também ir ao último adeus, seja qual for o motivo, né? Ficamos devendo a mensagem da Paola Oliveira, vamos ler rapidinho, que ela postou aí. Estive hoje na delegacia para cumprir um dever cívico, não só por mim, mas também por todas as mulheres que, diferente do meu caso, realmente tiveram a sua intimidade exposta. Tomei conhecimento de que, assim como eu, dezenas de pessoas procuram a Delegacia de Crimes Virtuais todos os dias, em sua grande maioria, de mulheres que sofrem ofensas e ameaças de todos os tipos. Não se calem, denunciem. Maior do que a vergonha de se ver exposta é a importância de não deixar esses crimes impunes. Meninas, mulheres, pessoas de todos os tipos, protejam-se. Infelizmente,
na era digital, um simples celular acaba com a intimidade de pessoas públicas e anônimas. Foi muito violento. Mesmo não sendo eu naquele vídeo, eu fico imaginando a dor, aliás, de quem é realmente vítima de pornografia, de vingança ou qualquer tipo de exposição de sua intimidade. A internet não se apaga. Cuidem-se, nossa privacidade é um bem muito valioso para entregar nas mãos de outras pessoas. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial à DRCI, a Delegacia de Repressão aos Crimes da Internet. E acabou, né? É só aí que ela parou. Então, gente, estamos indo embora. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Obrigada, Vlad, Thiago, Felipe. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Alessandro Lobianco, super beijo, tá? Tchau, querido. Tchau. Até amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Tchau, tchau. Beijo.